Torcedores rubro-negros se irritam com a ausência de jogadores no velório de Denir. Vina toma atitude com a Roma e deixa o Flamengo esperançoso. Diretoria muda a oferta com o Portland para conseguir a compra de Evander. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde, noite de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. O like de vocês é muito importante para que o nosso vídeo chegue a outras pessoas. E você que não é inscrito, tá vendo o botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se? É isso aí, se inscreve que é de graça e vocês ajudam no nosso crescimento para que possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para as notícias? Flamengo aí tá tendo uma quarta-feira agitadíssima por conta das saídas de jogadores, chegada de jogadores. Flamengo só fica namorando, é igual arame liso, cerca, cerca, cerca e não pega ninguém. E foi revelado aí os motivos da saída de Everton Ribeiro do Flamengo. Aqui, ó, motivos da saída foram revelados. Ele esperou o Flamengo ceder até o fim, mas os dirigentes rubro-negros bateram o pé e ofereceram apenas um ano a mais, mantendo aí os vencimentos mensais. Cara, vou falar aqui a minha opinião como torcedor. Tivemos o Zico, saiu do Flamengo, foi para o Udinese, o maior ídolo do Flamengo. Tivemos aí Júnior, saiu do Flamengo, outros jogadores também saíram do Flamengo. A minha opinião é o seguinte, ele merecia sim um ano, nada mais, nada de gatilho. Ah, mas deu pro Davi Luiz, porque não poderia ceder por Everton Ribeiro? Eu não quero mais falar de Everton Ribeiro. Essa vai ser a última vez, tá? Por que eu gostaria da permanência de Everton Ribeiro? Tá vindo a Copa Sul-Americana, como já falei. São 9 rodadas que o Flamengo vai perder titulares para suas respectivas seleções. E ele poderia muito bem aí compor o Flamengo, já que ele está sendo banco de reserva, dificilmente ele seria convocado para a seleção brasileira, a não ser que fosse peixada, panelinha ou algo assim. Fora isso, não. Fora isso, não. Que ele seja muito feliz lá no Bahia, o projeto que o Bahia tem para ele é muito bom, ele com o término do seu contrato, ele vai poder escolher um cargo de dirigente no Bahia, vai ter 30% a mais no aumento do salário, vai receber mais de R$1 milhão por mês, ele que está em fim de carreira, para ele é muito bom, 34 anos, vai fazer 35 agora em abril. Então, seguindo aqui, ó, pessoas ligadas ao jogador entenderam que Everton Ribeiro ficou um pouco chateado com essa decisão do Flamengo por alguns motivos. E um deles é porque o clube cedeu quase todas as exigências de Bruno Henrique e renovou com ele por 3 anos. Por mais que Everton Ribeiro seja um ano mais velho que BH, o jogador entendia que merecia aí os 2 anos de contrato, ou pelo menos um ano, agora com gatilhos por mais 12 meses, se metas fossem batidas no campo. Outra questão levantada como exemplo foi que a direção aceitou na renovação contratual de Davi Luiz, que teve aí renovação automática porque bateu um determinado número de jogos. Foram 20 jogos, 45 minutos dentro de campo. Se o Flamengo aceitou isso dos grandes jogadores, poderia muito bem fazer o mesmo com Everton Ribeiro, mas não fez isso e é claro que na visão do staff do Camisa 7 foi falta de prestígio com um atleta que conquistou 11 títulos à frente do Flamengo. Seguindo aqui, saída triste, sem despedida. Vale lembrar que Ribeiro foi um dos grandes jogadores da conquista da última Libertadores da América e Copa do Brasil. Tirando Pedro e Arrascaeta, ele jogou muita bola naquele período. Isso foi em 2022. Ele, como todo o elenco do Flamengo no ano de 2023, estavam muito abaixo da média. A ida para o Bahia não foi pelo dinheiro. O jogador ficaria no Flamengo recebendo menos do que o tricolor ofereceu. Era a vontade dele e de todos os familiares, principalmente da sua esposa e filhos. Só que o Flamengo se mostrou muito relutante, não quis abrir nenhuma brecha e o Bahia chegou com um grande projeto, está prestes aí para anunciar um ídolo recente da história do Flamengo. Vários ídolos passaram pela história do Flamengo. Ah, mas ele fez muito pelo Flamengo. Mas tudo que ele fez, ele recebeu. Recebeu salários em dia, recebeu premiação. Só o salário dele não precisaria nem de premiação.
Que é motivação maior para um jogador do que o salário que ele recebe no Flamengo em dia, coisa que dificilmente se encontra em outros clubes aí, né? Vemos um clube aí contratando um monte de jogadores e devendo times do exterior, devendo jogadores, devendo prêmio, devendo direito de imagem. E o Flamengo, desde 2013, que não tem esse problema. Desde 2013. Então, vamos mudar aqui de assunto, vamos falar sobre Mateuzinho. Mateuzinho recebeu uma proposta aí do Red Bull Bragantino por, acho que 4 anos de contrato, porém o atleta recusou e isso aí irritou um pouco o Bragantino. Vou trazer aqui a informação para você. Ele quer ir para a Europa. Com proposta do Corinthians em mãos, Mateuzinho espera a oferta da Europa. Necessitando de laterais direito, o clube paulista aceita até uma possível troca envolvendo Fausto Vera. Bragantino procurou o jogador, mas não houve interesse do atleta, né? Vou trazer aqui a irritabilidade do Bragantino com relação a isso. O Bragantino não gostou. Em disputa pelo lateral, o Bragantino não se agrada com o tratamento dado pelo Flamengo na contratação de Mateuzinho. Impressão da diretoria do clube é de que o mais querido priorizou o Corinthians nas tratativas, né? Ida de Marcos Braz, a posse do presidente Augusto Melo, não caiu bem e o Flamengo recebe aí, percebe que negociação com o time de Bragança Paulista por Léo Ortiz está sendo dificultada. O Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, já falei isso. Bragantino agora subiu essa pedida para 12 milhões de euros. Anteriormente, o Bragantino queria 6,5 milhões. Aqui, ó. Então, assim, o valor foi muito acima do que o Flamengo queria. Red Bull Bragantino pediu 12 milhões de euros para vender Léo Ortiz ao Flamengo. E a proposta inicial do Flamengo foi de 4,5 milhões, né, e depois subiu para 6 milhões. O Bragantino está demonstrando que está insatisfeito com essa situação de Mateuzinho, essa recusa do atleta de ir para o Bragantino, o Flamengo não botar pulso firme, né? E agora subiu a pedida de Léo Ortiz para 12 milhões de euros. Então, é isso aí. O imbróglio está desse jeito e está dificultando cada vez mais a situação. Isso pode também atrapalhar a negociação do Flamengo por Juninho Capixaba, outro atleta do Red Bull Bragantino que o Flamengo vem monitorando, né? Então vamos mudar aqui de assunto com a iminente saída aí do camisa 7 do Flamengo, Everton Ribeiro. Nicolas de la Cruz deve assumir a camisa 7. Né? Vamos confirmar isso no primeiro jogo do Flamengo, no dia 17 de janeiro, lá na Arena Amazônia. Né? O elenco, como falei, se reapresenta segunda-feira. Gabigol aí antecipou o final das suas férias, já estava treinando hoje no CT1 do Urubu, fez uma postagem às 8 horas e 49 minutos. É isso aí, Gabigol tentando encontrar a sua boa forma e o seu bom futebol. Eu tenho certeza que o atleta vai dar a volta por cima, né? Então, vamos mudar aqui de assunto. Torcida do Flamengo se irrita com a ausência de jogadores em velório de Denir. Um absurdo isso. Vários jogadores vieram nas redes sociais, fizeram postagenzinha, postaram foto, postaram vídeo beijando a mão do Denir, mas poucos compareceram lá no velório dele. Um jogador em atividade que compareceu ao velório de Denir foi Marcelo Lomba, jogador formado nas categorias de base do Flamengo. Vou trazer aqui, ó. Velório do ídolo aconteceu na Gávea, sede do clube, acontecendo que a ausência de jogadores na cerimônia surpreendeu e irritou torcedores. Um absurdo isso. Denir foi bastante homenageado por atletas nas redes sociais, porém o mesmo não se repetiu em seu velório. O corpo da lenda ficou na Gávea durante toda a manhã de terça-feira e depois foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita. Ele era morador de Nova Iguaçu. Para a surpresa de todos, o único jogador em atividade que compareceu ao velório do Grill foi o rubro-negro, foi Marcelo Lomba, o goleiro que foi revelado pelo Flamengo em 2006 e hoje defende o Palmeiras. Adílio e Atisson foram os ex-jogadores que compareceram à cerimônia. Nem mesmo Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, esteve presente. Márcio Tanuri, chefe do departamento médico, Vitor Zanelli, vice-presidente da base, Ronaldo Belotti,
CEO do Flamengo, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Gabriel Skinner, supervisor, foram os dirigentes que prestaram homenagem a Adenir na Gávea. Lembrando que o vice-presidente estava lá em São Paulo, na posse do Augusto Melo, presidente do Corinthians, mas não deixou de participar do velório do senhor Denir, né? Os torcedores se manifestaram nas redes sociais aí, esculhambando os jogadores do Flamengo. Vou trazer aqui algumas críticas da torcida. Torcida do Flamengo reage decepcionada com o elenco. Nego defende jogador com unhas e dentes. Não teve um FDP do elenco atual do Flamengo que foi ao velório do senhor Denir. Isso porque ele era muito importante para o clube. O Lomba, que saiu do Flamengo há mais de 200 anos, foi o único jogador em atividade que foi lá. O Lomba, que pertence aí, se eu não me engano, ao Palmeiras, atualmente, né? Outro torcedor disse o seguinte: os jogadores do clube falavam que ele era importante, alguns consideravam da família, mas não tiraram um tempinho de suas férias para comparecer no velório do senhor Denir. Uma vergonha. Outra aqui disse o seguinte: sobre o velório de Denir na Gávea, fica a tristeza da perda e a constatação da hipocrisia daqueles que, na frente da câmera da Flá TV, beijavam a mão do Coroa na chegada do vestiário. Tanta consideração não valeu a presença ilustre desses ídolos no adeus final. Isso aqui são algumas das colocações aí, reclamações de torcedores do Flamengo com relação à consternação da ausência de ídolos, né, do Flamengo no sepultamento e no velório do senhor Denir. Então, vamos mudar aqui de assunto? Longe de Léo Ortiz, Flamengo quer Joaquim e Basso dos Santos, do time Santos, né? A impressão que é o sobrenome do cara. Santos que foi rebaixado aí para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com dificuldade para conseguir contratar o zagueiro Léo Ortiz, o Flamengo começa a pensar em outras alternativas no mercado e, por isso, surgiram os nomes dos defensores Joaquim e João Basso, que atuam no Santos, clube rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo aí com o jornalista Ademir Quintino, que cobre o dia a dia da equipe santista, ambos os atletas foram sondados pela diretoria do Flamengo. Basso tem contrato com o Santos até dezembro de 2026, mas o seu valor de mercado é avaliado como relativamente baixo, conforme dados do Transfermarkt. João vale aí 1,5 milhão de euros, ou seja, algo aproximadamente de 8 milhões de reais na cotação atual. Já Joaquim tem seu vínculo na Vila Belmiro terminando em 2026 e o valor de mercado estimado é de 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais, ou seja, o valor que o Flamengo pagaria para o Santos pelos dois jogadores é muito menor do que os 12 milhões pedidos pelo Red Bull Bragantino. Todavia, nenhuma proposta do Flamengo ainda aconteceu. O Flamengo, como eu falei, é aquele cara que na balada é o arame liso. Ele cerca e não pega ninguém, né? O Flamengo foi assim na janela de transferência de 2023, no início do ano. Depois contratou o Luiz Araújo, contratou o Alan, mas também não tem feito grande janela de transferência depois de 2019, né? Então, vamos lá. O Matias Vina toma atitude aí com a Roma e deixa o Flamengo esperançoso. Flamengo aí que vem tentando a contratação de Matias Vina, ganhou a concorrência do Bahia, ganhou a concorrência do Palmeiras, e o atleta já está apalavrado com o Flamengo, ele tem o desejo de vir jogar no Flamengo, mas aí o time que ele joga lá nos Estados Unidos, na Roma, está dificultando um pouco aqui, ó. Mesmo que esteja difícil, o Flamengo segue sonhando em conseguir contratar o lateral esquerdo Matias Vina, da Roma, e que está aí emprestado ao Sassuolo, também da Itália. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, né, o uruguaio tomou a atitude de conversar com a Roma e pedir para ser negociado com o Flamengo. O staff do defensor também tenta ajudar nas tratativas. Por outro lado, a transação não é nada fácil e o clube italiano pede 10 milhões de euros pelo lateral do Palmeiras, ex-Palmeiras. Entretanto, o Flamengo sinalizou aí com um montante de 6 milhões de euros. No momento, a diferença entre as partes
e outra é de 4 milhões de 4 milhões de euros, né? Pedida aí de Tite. Vina já vem conversando constantemente com o atual treinador do Flamengo por ligação. Adenor já está explicando questões táticas ao uruguaio. Abre aspas. O Tite ligou para o Matias Vina durante essa semana. O treinador vem mantendo contato com o jogador e ligou para apresentar o projeto a ele. Chegou a falar sobre posicionamento, enfim, falar de Flamengo ou Vina que quer jogar no Flamengo, só que o Fla ainda não chegou a um acordo com o Roma, fecha aspas, detalhou Vene Casagrande, né? Então, Flamengo aí, como eu falei, saindo vários jogadores, já saiu o Everton Ribeiro, já saiu o Rodrigo Caio, saiu o Felipe Luiz, Mateuzinho está sendo negociado aí com o Corinthians, está querendo ir para a Europa, é mais um jogador que sai, o Santos também já saiu praticamente, já está acertado praticamente com o Fortaleza. O que atrasou essa tratativa foi aí a questão da filha dele que ficou doente, né? Então, vamos mudar aqui de assunto. O Flamengo muda a oferta para convencer Portland a vender Evander, né? O Flamengo mudou a estratégia para conseguir contratar o meia Evander, que tem contrato com o Portland Timbers dos Estados Unidos até 2026. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, o Flamengo irá propor ao clube norte-americano uma proposta de compra de 60% dos direitos econômicos do atleta. A primeira oferta do Flamengo, cujos valores não foram revelados, foi recusada, né? O Vene Casagrande disse o seguinte aqui, ó, abre aspas. Não é a primeira vez que o Flamengo tem interesse no Evander. Na última janela de transferências, o Flamengo já havia tentado, mas não deu certo. Agora tenta novamente. A novidade é que o Flamengo fez uma proposta e ela foi recusada pelo Portland. Agora o Flamengo vai mudar a estratégia. O clube vai tentar comprar parte dos direitos econômicos em torno de 60% por um valor menor da proposta inicial, informou aí Vene Casagrande durante o programa SBT Rio Esporte. Conforme ainda dito pelo jornalista, caso o Portland Timbers recuse a investida do Flamengo por Evander, o Mengão tentará uma outra proposta, empréstimo com opção de compra. Todavia, este modelo é ainda mais difícil de ser aceitado pelo time da Major League Soccer. Abre aspas para o que disse aqui Vene Casagrande. Ou seja, vai deixar direitos econômicos com esse time da MLS. O Flamengo vai tentar essa estratégia. Caso não dê certo, o Flamengo vai adotar o plano que vem realizando nos últimos anos, empréstimo com opção de compra. Então o Flamengo ainda tem o desejo de contar com Evander, fecha aspas, pontuou aí Vene Casagrande. Essa situação do Evander aí tá dando pano para manga. Muitos torcedores estão criticando por causa da relação muito próxima de Marcos Braz com a família de Evander. Teve a situação da contratação aí de outros jogadores, envolvendo aí a Patrícia Amorim e tal. Ele falou que eram acusações criminosas e tal. Vou terminar aqui. Vene Casagrande disse o seguinte, é um jogador que a diretoria do Flamengo gosta bastante, sobretudo o Marcos Braz. O Braz gosta muito desse jogador. Eu vi muita gente criticando. Eu acho ótimo jogador. Lógico, não é do nível de Everton Ribeiro. Não dá para você comparar. Não acho que ele seja substituto do Everton Ribeiro, mas chega para reforçar o elenco e o Flamengo vai tentar a contratação desse jogador até o fim, fecha aspas, concluiu Vene Casagrande. Galera, essas informações que eu tinha para trazer para vocês aí nessa tarde, noite de quarta-feira, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!